Olá, aventureiros! Temos as notícias reais do live action de Cavaleiros do Zodíaco. Só que temos muitas informações interessantes de um lado, só que várias informações falsas que pegam, se mesclam, se misturam com boatos, né? Até mesmo notícias diferentes que algumas pessoas acidentalmente pegam, mesclam, criam outras. Então você está aqui comigo, Luiz Henrique, no Monstros e Aventuras, para descobrir o que tem de verdadeiro e falso do filme e seriado de Cavaleiros do Zodíaco live action que está sendo produzido. Então, galera, vamos começar pelas notícias verdadeiras. Lembrando que uma das principais fontes aqui é o Cave Zodíaco, que é o maior portal de Cavaleiros do Zodíaco aqui do Brasil. O JPox também, que faz ótimas notícias de cultura pop, principalmente de anime e de tokusatsu. Então, vambora para essa franquia que eu acompanho desde os anos 90 na Rede Manchete. Primeiramente, o nome Saint Seiya, Cavaleiros do Zodíaco, é um dos mais rentáveis da Toei nos últimos anos. Está no top 5 de materiais que mais dá lucro à franquia em termos globais, justamente para Toei Animation, né? Que é a mesma dona do One Piece, do Naruto, do Dragon Ball, né? Então dá pra ver que realmente é muito dinheiro que os videogames, bonecos, qualquer produto com coisas derivadas, tipo essa camiseta aqui, pega e dá pra ele. Então, o que acontece? A empresa Tencent, que é a responsável pelo jogo chinês dos Cavaleiros do Zodíaco, que é o Saint Seiya Awakening, sendo que é aquele jogo, é um dos jogos inclusive de Cavaleiros que a gente mais conhece aqui no Brasil, né, que é aquele jogo clássico de celular onde você joga por todas as suas sagas clássicas, né. E o que acontece? É um jogo extremamente rentável, jogável, e a empresa ela é dona de vários outros grandes jogos com outros grandes nomes também. Inclusive a Tencent é uma das maiores empresas de tecnologia do planeta, inclusive sócia em menor grau de outras grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos. E elas resolveram, todo esse pessoal da chefia da Tencent, o que resolveu? Bem, estamos com marcas extremamente fortes, como Cavaleiros do Zodíaco, King of Fighters. Vamos aproveitar e entrar também no mercado de filmes e seriados que está bombando. Lembrando que a Apple já fez isso, inclusive criando a Apple TV. A Google, que é uma das maiores empresas de tecnologia do planeta, tem produções próprias feitas justamente para o Google Red. E a mesma Amazon que a gente conhece era na verdade uma grande empresa de venda de objetos, de livros, de qualquer coisa no geral, e depois criou seu próprio sistema de streaming para concorrer com Netflix e suas produções originais, né? Então a Tencent pegou e resolveu investir nesse meio, e pegando justamente os grandes nomes fortes e que vendem muito. Então, no caso de Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya, eles pegaram um time misto de diversos países, não apenas da China. O que dá a entender, inclusive, que vai ser uma produção realmente para atingir o público em nível global. Assim como os jogos dele, vocês não jogam apenas na China, mas jogam em qualquer local do mundo, inclusive com vários jogos traduzidos aqui para o português. Então, temos o diretor um dos diretores do seriado do The Witcher do Netflix comandando o filme, sendo o diretor do filme. E temos, inclusive, o roteirista do seriado do Netflix, que é do seriado dos Cavaleiros do Zodíaco do Netflix, daquele seriado em CG novo, o Eugênio Son, pegando e sendo um dos roteiristas do filme. Lembrando, ele é um dos roteiristas, temos ainda mais dois outros roteiristas que estão lá dentro, né? Ambos eles são do leste europeu, né? Um mais diretor de curtas-metragens famosos, o outro chegou a dirigir um seriado do Netflix, que é o Ultravioleta, né? Que é um seriado de detetives no leste europeu, cada um de uma etnia e origem distinta, se unindo para usar super tecnologia para resolver crimes. E aí você já vê o negócio. Nossa, o cara já sabe fazer roteiro sobre, tipo, equipes multiétnicas pegando e resolvendo crimes, lidando com super tecnologia. Até que dá pra pensar, né, que de repente, nossa, o cara já tem experiência nisso, vai dar aquela polida necessária dentro do roteiro do Eugênio Son, que conhece Cavaleiros do Zodíaco, né, só que aí sabe os probleminhas de roteiro que tem no Netflix. Por outro lado, as partes que foram mais adaptação direta, o roteiro realmente ficou bem mais polido e desenvolvido do que o mangá em certos aspectos, né, e temos um terceiro roteirista que está desenvolvendo isso. Fora isso, como eu disse, temos o diretor do
The Witcher, sendo que antes dele pegar e dirigir esse seriado do Netflix, ele já tinha experiência com curtas-metragens, onde ele pegava lendas da mitologia polonesa e adaptava para coisas meio modernas. Então, que é justamente aquilo que a gente pensa que quer Cavaleiros do Zodíaco, né? Que é mitologia grega mesclada com outras crenças, adaptada justamente para o mundo moderno, com altas lutas e combates. Então, parece que está sendo feito um trato bem feito, tanto que o que acontece? Aquilo que saiu recentemente é que a atriz que interpretou a Jean Grey, a Fênix, na trilogia original dos X-Men, pegou e anunciou que ela tá contratada pro filme e que era pro filme já ter sido filmado no ano passado. Só que, o que acontece? O filme vai ser rodado na Europa, o que provavelmente significa que vamos ter cenários realmente na Grécia Antiga e em outros países também, né? Provavelmente mesclando essa coisa do tipo, realmente vamos ter os Cavaleiros do Zodíaco vindos de vários locais do mundo, que é muito legal. E, teoricamente, por causa da epidemia atual, as filmagens foram adiadas para esse ano, para 2021. Vamos torcer para que com a vacina comecem logo essas filmagens, para que em 2022 já entre logo o filme. E como a gente está vendo, né, estamos vendo que são pessoas que são sendo contratadas, que estão justamente ligadas a franquias de produção global, para coisas mundiais. Então não é uma coisa restrita pro mercado interno da China, é uma coisa para ser lançada pro planeta inteiro. Em que plataforma? Vamos descobrir ainda. Talvez cinema, tela grande, talvez o próprio Netflix, já que temos três pessoas cujo desenvolvimento profissional está ligado diretamente à própria Netflix, pode ser. Faria todo sentido, já que é uma das grandes plataformas globais de entretenimento, né? E aquilo que ficamos em dúvida é qual será o roteiro. A gente já teve, inclusive, boatos envolvendo, nossa, na verdade, é um fã francês que comprou os direitos e tá fazendo a versão dele da saga de Hades. Então, o que acontece é que temos um artista francês chamado Jérôme Aquier, que ele é um artista profissional mesmo, não é apenas... E o que acontece? No início do século XXI, ele fez um fan trailer da saga de Hades. E o que acontece? Logo no ano seguinte, começou a produção da fase de Hades de anime no Japão, né? Então você que sempre ficou aquela coisa, né? Até onde o fã ele já tinha conhecimento de alguma forma das negociações, porque ele já trabalhava com o meio do desenho, tinha os contatos dele, ou mesmo essa animação animou o público a nível mundial e foi uma forma da Toei pegar e mostrar pro Kurumada, pro autor de Cavaleiros, dá pra dar dinheiro, o pessoal tá empolgado, vamos negociar pra produzir o seriado. Então fica essa dúvida. Só que ele continuou evoluindo profissionalmente, esse desenhista, e ele conseguiu licenciar os direitos de Cavaleiros para produzir uma graphic novel francesa. Então sim, e que ele anunciou que vai ter uma história original. Então sim, existe um quadrinho novo, colorido de Cavaleiros do Zodíaco com histórias inéditas que vai ser produzido pela França e vai sair a partir do ano que vem. Então tem gente que acabou mesclando essas notícias, mas nada impede que, por exemplo, os estúdios franceses que já fazem várias produções nacionais, inclusive com toques de anime há anos, como As Três Espiões Demais, Martin Mystery, Ladybug, pegarem e fizerem um acordo para produzir também um desenho animado ou mesmo um live action derivado disso. Temos que lembrar que temos até um seriado um filme do Rosa de Versalhes, que é uma produção japonesa que influenciou Cavaleiros do Zodíaco, que o que acontece? A França pegou, comprou os direitos e criou um filme live action francês algumas décadas atrás. Então, existe sim a chance de pegarmos e termos um live action também europeu, mas por enquanto o que existe de live action temos um filme que está sendo produzido pela Tenacity, com uma produção global de várias pessoas ao redor do mundo inteiro, inclusive direcionando pro planeta inteiro, com alguns nomes gabaritados que conhecem essa questão de trabalhar com mitologias e com pessoas realmente de diferentes países. E uma coisa muito importante também, como eu disse, também tem um seriado live action que foi comentado. E uma coisa importante, o Sensei Awaken chegou a lançar um curta-metragem que na verdade é um trailer, uma propaganda do jogo deles quando eles iam lançar, que é feito em live action. Então, para quem quiser ter uma noção de como
poderia ser um live action de Cavaleiros do Zodíaco, temos esse 1 minutinho que é bem interessante, feito pela empresa, pra vocês procurarem. Procure Propaganda Tenacity Live Action, que é bem interessante. A única coisa que sabemos de mais oficial do filme, além disso, é o pôster, que muitos ficam tentando descobrir como serão as armaduras, etc. Só que temos que lembrar que o pôster, ele é uma arte conceitual, então ele pode sofrer alterações de como vão ser os cavaleiros dentro da história. E aquilo que a gente tem de mais concreto é o seguinte: a China, ela tem um seriado de live action de guerreiros de armaduras mágicas. Sim, e baseado em histórias mitológicas ainda por cima. Esse seriado se chama Armor Hero, Heróis de Armadura. Teve várias temporadas, que foi sucesso na China. Então não deixa de ser tanto uma motivação para o estúdio investir nisso, quanto também uma inspiração. Além disso, no Japão, nós também tivemos um seriado live action baseado em signos do Zodíaco com armaduras lendárias. Eu estou falando de Grand Caesar, que é da Toho, os mesmos produtores de Godzilla, e mais precisamente o mesmo pessoal que produziu Cybercops, os policiais do futuro. Então sim, o pessoal já tinha uma equipe de super-heróis de armadura, apesar que eletrônicas no passado, e que já foi feito anos atrás, fez sucesso aqui no Brasil. Aí, então, anos depois no Japão, eles fizeram Grand Caesar, que é um grupo de 12 heróis que conseguem cada um deles uma armadura lendária com o poder de um signo zodíaco diferente, e que eles têm que se juntar para defender a Terra contra uma invasão alienígena. O seriado fez tanto sucesso que também ganhou várias temporadas, mas precisamente virou uma trilogia de série. Então, tudo isso tá na hype. Além disso, a própria Toei, que é dona de Cavaleiros do Zodíaco, já flertou com esse tema algumas vezes. Nós tivemos o Esquadrão Relâmpago Changeman, onde os protagonistas tinham poderes justamente de criaturas mitológicas. Nós tivemos um seriado que viraria o Power Rangers Turbo, que no original eles tentaram criar uma coisa diferente com constelações de carros, né, tentando unir mitologia, constelações e super tecnologia. O mais recente nós tivemos que o Rangers, onde temos heróis, um time de 12 heróis exatamente, cujos poderes vêm dos signos do Zodíaco e cujos poderes dos principais vilões também vinham dos signos diferentes dos signos do Zodíaco, né, fazendo uma grande guerra pelos poderes das constelações, né. A próprio anúncio do seriado que o Ranger falou que teria inspiração em Guardiões da Galáxia, Cavaleiros do Zodíaco e Star Wars para produzir o seriado. Então, temos um seriado sendo feito depois de todas essas produções, que é o seriado, e assim como live action de Cavaleiros, que tá pegando e vendo o que nesse cenário todo viu o que deu certo e o que não deu certo dessas produções passadas, para pegar e produzir algo que atinja países do planeta inteiro. Então, aquilo que a gente fica na expectativa é para que logo comece as filmagens, para termos acesso aos trailers, mais informações conceituais e finalmente temos alguma coisa de boa qualidade vindo para cá. Lembrando que temos uma questão de seriado vindo por aí. Então, será que a gente vai pegar e ter, de repente, um filme que vai dar origem ao seriado? Talvez. E a história desse filme ainda é uma incógnita. Será que vai ser criada uma história inédita pro filme? Talvez seria o mais adequado, sendo ou um remake de algum dos arcos de Cavaleiros do Zodíaco, só que criando uma história nova inspirada nele para adaptar no cinema. Afinal, temos apenas 2 horas de duração para desenvolver uma história, então uma coisa mais curta seria adequado. Ou se a gente vai ter, de repente, uma história que seja... os cavaleiros já estão adultos, se passa alguns anos depois das batalhas dos quadrinhos, e agora eles estão reunidos de volta. Eles eram heróis solitários secretos pelo mundo e agora estão reunidos de volta para uma nova grande missão. Uma coisa meio meio que Power Rangers 20 anos depois. Pode ser. Lembrando, inclusive, que Power Rangers é o grande exemplo de seriado com base ocidental, com grupo de esquadrão, que mais faz sucesso no planeta atualmente, né? Então, a gente pode pensar até onde eles vão beber disso também. Inclusive, pra quem gosta de Power Rangers, gosta de seriado, Super Sentai, produções orientais, gente, a minha dica é assistirem Power Rangers Força Mística, que vocês vão ver alguns arcos de histórias
bem baseados em Power Rangers. Tanto que, por exemplo, existe o arco da Guardiã do Portão, por exemplo, que é um arco de 2 histórias, que na minha opinião é perfeito, é meio que a história famosa de resgate da deusa, salvar a deusa Atena que vai ser destruída com direito até relógio das 12 casas, sendo adaptado para Power Rangers. Então, na minha opinião, dei uma olhada no qual é, na minha opinião, a temporada que mais desenvolve essa questão de mitologia e coisas místicas de forma bem feita e uma das minhas prediletas de Power Rangers também. E vocês? Quais são suas opiniões e expectativas com esse filme? Coloca aqui embaixo, compartilha com seus amigos e até mais, galera!